belo dia você acorda e pensa: meu Deus, como que eu cheguei até aqui? Como que eu fiz tudo errado? Eu sinto que eu estou vivendo uma vida muito longe daquilo que um dia eu desejei para mim. Aquela vida que um dia eu sonhei para mim. E o que fazer quando você se encontra nesse momento? Nesse momento que você está sentindo raiva, raiva do mundo, raiva de você, raiva do seu trabalho, do relacionamento, toda aquela mistura de sentimentos ruins, sensação de impotência, que você não tem forças para sair do lugar. O que fazer nessas horas? Quando você acorda para a vida e percebe que essa vida que você está levando hoje não é a vida que você sonhou para você. Se você está sofrendo porque sua vida chegou a um ponto que está uma merda, fica aqui que esse vídeo é para você. Assiste até o final que eu vou contar a minha história também. Se sua vida está muito longe do que um dia você sonhou viver, não tenha calma nessa hora. Aproveita, não passa a mão na sua cabeça, sabe? Se sua vida está muito longe da vida que um dia você sonhou viver, aproveita esse momento. Se está sentindo raiva, se está sentindo tristeza, se está sentindo vergonha, vergonha do mundo, vergonha da sua família, vergonha de você mesma. Aproveita essas emoções, esses sentimentos que muitas vezes as pessoas falam que são ruins. Aproveita para usar isso como combustível para você fazer algo a respeito. Se tá ruim, não minta para você mesma. Seja brutalmente honesta e sincera com você mesma nesse momento. Para tudo, se olha no espelho, se olha nos olhos. Esse momento é seu, é único, é o momento da virada de chave, da virada do jogo. Teve um determinado momento da minha vida, quando eu me olhei no espelho, eu tava com raiva do mundo, eu tava com raiva das pessoas que trabalhavam comigo, eu tava com raiva da vida. E eu não sabia nem porquê, porque supostamente a minha vida era perfeita. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre procurei vivê-los. Nunca tive medo de ir atrás, mas chegou um ponto onde eu podia viajar, eu tinha o meu salário como modelo, eu tinha uma vida tranquila, o meu relacionamento era estável, era morno, mas era estável, eu tinha segurança. E aí tudo aquilo começou a me encher o saco, aquela vida era muito fácil. Eu me olhava no espelho todos os dias e no fundo, aquele eu, o meu eu verdadeiro, sabia que eu podia muito mais. Mas eu estava fazendo o mínimo. Então, para você viver a vida dos seus sonhos, você precisa ter, em primeiro lugar, coragem. É preciso ter muita coragem para viver os seus sonhos. Muita coragem. Coragem de deixar para trás a vida segura que você tem. Coragem de embarcar numa viagem que você não sabe qual é o destino. Você tem uma ideia do que vai ser e do que você quer e do que o seu ego quer. Agora, nós não sabemos onde essa viagem para os nossos sonhos vai nos levar. Então, você vai precisar se mover, você vai precisar fazer. Sonhar não basta. Eu fui uma sonhadora por muito tempo. Eu escrevia nos papéis, eu imaginava a vida que hoje eu levo. Mas eu pensava que era muito mais fácil, que eu ganhava dinheiro muito mais fácil, que seria tudo fácil. Porque no papel e aqui na nossa cabeça, realmente é tudo fácil. Agora, a vida real, ela não é tão fácil assim. Ela é desafiadora. Ela não é difícil, ela é desafiadora. E é assim que a gente cresce e é assim que a gente exercita os nossos músculos. Então, se você está insatisfeito com a vida que você leva hoje, você vai precisar, em primeiro lugar, ter coragem para olhar para a sua vida e ser
muito honesta, sabe? Brutalmente honesta com você mesma. Esse trabalho é seu, ninguém vai poder fazer para você, como tudo na vida. Se você quer ser uma mulher segura, poderosa, você vai ter que fazer esse trabalho. Anota tudo, o que você não gosta, o que você não está satisfeita. Sabe que eu costumava pensar que se eu escrevesse no papel tudo que eu não gostava do meu relacionamento, do meu trabalho, da minha vida, eu estaria sendo ingrata. Então eu levei muito tempo para escrever, para olhar para a minha vida de uma maneira mais realista, para olhar para aqueles pontos que eu não gostava. Porque sim, eu tinha uma vida muito boa, eu podia viajar, eu vivia num país que era lindo, o Brasil também é muito lindo, mas eu estava vivendo o sonho que um dia eu sonhei no passado. Então eu tinha até vergonha de escrever aquilo que eu não gostava. Mas chegou um momento que não deu mais para disfarçar. Eu não estava vivendo a vida que realmente era para mim, que eu sonhava. Então, eu comecei a escrever. Eu tive a coragem de olhar para mim e escrever, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá uma bosta. O meu trabalho também, ele não me preenche. Eu trabalhava como modelo. Então, eu só tirava fotos, não tinha propósito. Eu amava aquilo até um certo tempo. Depois parou de fazer sentido, porque eu estava trabalhando para outros, para fortalecer a marca de outros, e que muitas vezes não tinha nada a ver comigo, e eu estava deixando o meu propósito, a minha maneira de pensar de lado. Após eu escrever tudo que estava errado na minha vida, que eu não aguentava mais, o que eu precisei fazer? Coragem novamente. Coragem de agir, de pegar um item daqueles e realmente mudar, realmente fazer algo por aquilo. Então eu comecei aos poucos, eu fui mudando aos poucos. Eu gostava muito de ler, eu lia, mas eu não praticava porcaria nenhuma. Eu sabia dar conselhos, mas o que eu fazia? Eu não praticava na minha vida. Então eu comecei a praticar. Em primeiro lugar, eu decidi fazer aquilo que era mais simples. Eu não comecei querendo mudar toda a minha vida, terminar o relacionamento e partir para um outro trabalho. Não. Eu comecei com algo simples. Eu comecei a ler este livro aqui, que eu falo assim, esse livro, A Magia de Rhonda Byrne, mudou a minha vida. Mas sabe por que ele mudou a minha vida? Porque eu pratiquei. Sem prática não há mudanças. Sem novas ações não existe mudança. Isso é uma frase muito clichê, mas é verdade. Então eu pratiquei esse livro do começo ao fim. E o que aconteceu? A magia. E o nome desse livro se chama A Magia. E realmente, o que aconteceu na minha vida foi que ela começou a se transformar num passe de mágicas, mas não foi mágica não, foi ação. Depois que eu pratiquei, depois que eu li todo o livro e comecei a praticar esses ensinamentos na minha vida, eu comecei a andar com pessoas que eu admirava. Só que eu não tinha essas pessoas na minha vida. Eu morava em outro país, eu não tinha tantos amigos assim, e eu comecei então a usar o Instagram. Foi lá que eu comecei a usar as minhas redes sociais para procurar pessoas que realmente eu sentia afinidade. E eu encontrei essas pessoas em diversos países, espalhadas aí pelo mundo. Elas não estavam do meu ladinho, mas eu comecei a seguir essas pessoas, a conversar com elas e também a modelar os comportamentos delas. Por quê? Ter pessoas que são positivas, que fazem aquilo que você admira, que já estão fazendo, que tem uma rotina saudável, aquela rotina que para você é o ideal, estar perto dessas pessoas vai te motivar todos os dias a fazer mais. Você acaba saindo da média só pelo fato de você estar perto delas, observando elas.
imitando os seus comportamentos, claro que do seu jeitinho, mas você pode praticar a modelagem de comportamentos. Então eu comecei a conversar com essas pessoas, a trocar ideias com essas pessoas e elas foram me inspirando e me fortalecendo cada vez mais nessa minha trajetória na vida que eu queria tanto mudar, que eu queria tanto ter a coragem de realmente mudar. Depois de eu estar mais perto de pessoas que eu realmente admirava e que admiravam os meus talentos, o meu trabalho, eu comecei a fazer o que vocês estão vendo aqui atrás. Eu comecei a pintar, eu levei os meus quadros para galerias também, eu comecei a vender o meu trabalho, porque essas pessoas admiravam o meu trabalho. Eu costumava mostrar a arte para pessoas que não tinham nada a ver com arte, que não entendiam nada disso e elas diminuíam o meu trabalho. Então a minha inspiração vinha dessas pessoas, eu me sentia bem, eu me sentia fortalecida e à vontade para mostrar a minha arte e para vender a minha arte também. Isso foi me trazendo mais coragem, mais motivação e eu fortaleci os meus comportamentos, eu fortaleci as minhas ideias, eu fortaleci a minha autoestima. E quando você vai tendo atitudes que fortalecem o seu poder interior, você vai tendo cada vez mais coragem. Você sabe que aquilo não é fácil, você sabe que aquele é um território desconhecido, mas você está sendo fiel a você mesma. Você está sendo fiel aos seus sonhos, aqueles seus desejos mais profundos, que muitas vezes a gente nega por pensar que é uma besteira, só que é isso que vai deixando a gente murchinha. Sabe aquela flor linda que você ganhou de aniversário e foi esquecendo de regar, ela foi murchando, murchando e você deixou morrer? Eu sei, todas nós já deixamos morrer alguma plantinha que a gente ganhou de presente. Não deixa a sua plantinha morrer. Não deixa você, que é uma flor linda, maravilhosa, a flor mais linda de todas, que faz toda a diferença no mundo, não se deixa morrer. Porque é isso que você faz quando você deixa os seus sonhos de lado, quando você deixa os seus desejos de lado. O que estava acontecendo comigo era que por mais que eu tivesse uma vida muito boa, eu estava morrendo. Eu não era eu não tinha a minha liberdade de ser quem eu tiver vontade de ser. E à medida que eu fui fortalecendo a minha coragem, eu também praticava gratidão. Porque eu não estava satisfeita com aquela vida que eu estava levando, mas eu também conseguia me sentir muito grata porque aquela vida me ensinou, aquela vida me transformou. Então eu comecei a praticar muita gratidão por tudo que eu não gostava da minha vida. Porque foi isso que levou a eu ter desejos melhores. Me levou a querer ser uma pessoa muito melhor. Hoje eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor. Sou uma pessoa que tem muita coragem. E agora vem a melhor parte, a parte que eu precisei ter muito mais coragem ainda. Para viver a vida que eu tanto sonhava, eu ia precisar terminar o meu relacionamento, eu ia precisar voltar para o Brasil, eu ia precisar encarar a minha família, encarar os amigos, eu ia precisar voltar para a cidade que mais me aterrorizava, que era a cidade onde eu cresci, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eu havia conquistado a minha independência familiar muito cedo, então voltar para o meu ambiente familiar, para mim, era assustador, mas eu sabia que eu ia ter que passar por isso para crescer, para evoluir. Então o que eu fiz? Eu terminei o meu relacionamento de quase 10 anos, eu voltei para o Brasil, eu tinha muita roupa, eu ganhava muita roupa e eu sabia que eu não ia precisar de tudo aquilo quando eu voltasse para o Brasil. Resumindo, eu voltei para o Brasil, para a casa dos meus pais com 2 malas, apenas 2 malas para recomeçar do zero.
Mas eu não estava recomeçando do zero, não, como muitos falaram nesse momento. Eu já tinha uma bagagem de vida, eu já tinha uma história de vida e eu sabia muito bem o que eu queria. Então eu não comecei do zero. Eu comecei a minha nova trajetória a partir de um ponto que eu não sabia no que ia dar. Eu não tinha a menor ideia, eu sabia o que eu queria. E eu estava tendo a coragem de agir. Eu pensei que seria muito mais fácil, mas muito mais fácil, e não foi. Mas valeu a pena. Como você pode perceber, não foi nada fácil para mim, mas eu tô aqui, ó, inteirinha, pronta para me desafiar, pronta para seguir adiante. Sim. Hoje eu consigo falar abertamente sobre muitas das minhas dificuldades, e essa é uma grande dificuldade, você não ter para quem falar. Muitas vezes você tem um sonho gigante, um sonho lindo, mas os seus familiares não vão te entender. Você vai contar para sua mãe, ela vai dizer: meu Deus, para de sonhar, guria. Tu viaja, para de viajar, aterriza, pé no chão. E aí você vai se podando, você vai murchando, porque essas pessoas não estão alimentando os seus sonhos, a sua coragem. Então, cuidado, não conversa sobre os seus sonhos com qualquer pessoa. Por mais que a sua família te ame, quem sabe eles não são as pessoas ideais para você conversar sobre os seus sonhos. Então busque pessoas que realmente vão alimentar a tua coragem para você seguir adiante e ir atrás, não te achar uma boboca, porque muitas vezes eu me achei uma boboca por ter sonhos de querer ajudar outras mulheres, de fazer com que elas se sentissem melhores, de fazer com que elas se conhecessem de verdade. Gente, mas isso é tão importante, isso fez toda a diferença na minha vida. E tem um detalhe, no meu período de mudança, eu conheci o trabalho do coach Tony Robbins, li os livros dele e comecei a praticar também. E nessa prática eu fui estabelecendo os meus planos, como que eu ia agir, o que eu ia fazer para ir atrás dos meus sonhos. Eu parei de achar os meus sonhos bobos, infantis, que não iam servir para nada. Hoje eu tenho muitas clientes e todas elas adoram o meu trabalho. Eu acredito que a maioria delas gostam do meu trabalho. Por quê? Porque elas estão se conhecendo, porque elas estão se atrevendo, tendo coragem de dar o primeiro passo, tendo coragem de olhar para si, tendo coragem de olhar para os seus defeitos, para aquilo que não tá bom e realmente fazer alguma coisa a respeito. Então, se você hoje não está satisfeita com a vida que você leva e a vida que você leva está muito distante da vida que você sempre sonhou, começa a praticar passinho por passinho, mas tenha a coragem, minha querida, de agir. Porque um sonho aqui, ó, na sua cabeça, pode ser muito bonitinho, mas vida real vão ter problemas, vão ter desafios, e é isso que vai te transformar na mulher maravilhosa que você fica olhando para as outras e pensa: eu queria ter a coragem dela, eu queria fazer o que ela está fazendo, mas é só a ação, é só você fazendo todos os dias por você que você vai se transformar nessa mulher poderosíssima que tem aí dentro de você. A partir da ação você sabe do que você realmente é capaz de fazer. Eu te desejo sucesso nas suas novas escolhas e coragem para viver a vida dos teus sonhos. E aqui vai a minha dica bônus para você que está na dúvida se segue os seus sonhos ou se não segue, se muda ou se fica na mesma. Imagina como que vai ser a sua vida daqui a 30 anos. Como que você vai se sentir daqui a 30 anos se você continuar fazendo o que você faz? Se você continuar engolindo, suportando essa vida
que não é sua. Sabe o que me deixou desesperada e que me deu combustível para eu realmente dar o primeiro passo na minha mudança, ter coragem de mudar? Foi eu imaginar como seria a minha vida daqui a 30 anos. Eu comecei a me imaginar uma mãe frustrada, que não tinha deixado legado nenhum, que não tinha feito o que me fazia feliz. Sabe essas mães que são frustradas, que querem que os filhos façam tudo o que ela não fez? Pois é, eu não queria ser essa mãe. Definitivamente eu não queria ser essa mãe, porque a mãe que eu me imaginava nos meus sonhos, ela pintava com os filhos, ela era leve, ela era corajosa, dona de si, uma mulher que é exemplo, que inspira as outras. E eu me imaginei naquela rotina que eu tinha, com os meus hábitos, com a pouca coragem que eu tinha de realmente olhar para os meus sonhos e fazer acontecer, eu pensei, não, eu não tenho todo o tempo. Não tenho. E se eu perder esse tempo aqui, eu vou me arrepender. Eu já estava arrependida. Então foi isso que me deu coragem. Então se você tá aí na dúvida se muda ou não muda, não tem tanta coragem ainda assim, se imagina daqui a 30 anos como que você vai estar vivendo essa mesma vidinha aí que você está vivendo agora. Você vai estar feliz? Você vai estar orgulhosa? Seus filhos vão sentir orgulho de você, seu marido, seu parceiro, sua família vão sentir orgulho de você? Você vai sentir orgulho da sua vida? Se a resposta for não, você sabe muito bem por onde começar.